Aos 12 anos você tenta suicídio. Sim. Qual o motivo principal que você hoje, já madura, consegue entender ou direcionar? Na verdade, desde que eu nasci, minha mãe conta que quando eu tinha 4 anos de idade, eu olhava para ela e dizia, eu queria voltar para sua barriga. A minha mãe já dizia que eu trazia essa tristeza, sabe? E o que não era explicado naquela época, uma depressão infantil, o que é isso? Eu trazia uma insatisfação, uma tristeza que não tinha muita explicação. E a minha família, por ser uma família muito boa, minha mãe era muito feliz, muito animada, uma família muito animada, eu não me achava parte daquilo. Então, onde estava todo mundo e todo mundo feliz, eu não estava gostando. Se ela fazia uma carne, eu chorava porque eu queria o ovo. Se ela fazia o ovo, eu chorava porque eu queria carne. E aquilo, mamãe sempre dizia, meu Deus, eu vou te levar no morro para você ver que as crianças lá não têm o que comer e você tem, nunca está feliz. E por dentro, aquilo me matava. Porque eu queria estar feliz, mas eu não conseguia. Então, dizer, sou eu que incomodo. Eu que não faço parte disso. Eu que sou o erro dessa família. Então, é melhor morrer. E isso é muito interessante, hoje, como eu trabalho muito com isso, é muito interessante porque, às vezes, a gente pensa que uma pessoa vai ter uma tristeza, uma depressão, uma angústia, e por causa de uma má vivência familiar. E no meu caso não era. Meus pais não brigavam, minha mãe faleceu tem 4 anos, mas com 77 anos, eu vi eles andando de mãozinha dada. Meu pai era de sentar na mesa e olhar para minha mãe e dizer, é uma princesa, né? Então, eu vi isso durante a minha vida toda. Então, na verdade, o que chamava atenção era de onde vinha. De onde vinha essa tristeza. E isso também me chamava muita atenção. Então, quando, nesse momento de profunda angústia, já com 12, 13 anos, eu não me via esse tipo de jovem que ia beber, que ia para droga, eu não fazia isso. Apesar de fazer assim, festas, eu adorava festas, fazia festas na casa dos meus pais, assim, que quase quebrava a casa, já de dar mais de 500 pessoas, aquela loucura, assim. Olha. Ia para a rádio, fazia movimento. Mas nunca me envolvi em nada de bebida, de droga, de nada disso. Mas, sabe, nada me preenchia, nada fazia diferença para mim. Então, quando chega nos 12 para 13 anos, eu tomei uma decisão que eu não queria mais. E quando eu percebi, a terceira vez, na minha casa havia uma porta de vidro e a minha mãe disse que eu não ia num lugar. Uma coisa boba de menino, né? Não vai. E ali, aquilo foi a hora que eu estourei por dentro, sabe? Eu me joguei naquela porta enorme de vidro, quebrei a porta toda, rolei naquela porta de vidro, peguei o vidro e cortei, aquela coisa assim, bem desesperada. E a minha mãe, quando viu a cena, ela só chorou. E para minha mãe ficar quieta, é uma coisa assim, não existia essa possibilidade. E ela só chorou. E quando eu fui vendo assim, a dor e aquela lágrima doída descendo, eu levantei, do lado da minha casa tinha uma igreja. Eu fui para a igreja para brigar com Deus. Porque dentro de mim eu dizia, eu não pedi para nascer e nem morrer, você me deixa. Então eu cheguei ali para brigar e fui para a igreja assim, para brigar e chorando e com muita raiva e ver a dor que eu estou causando no coração da minha mãe. Que era mais fácil se eu morresse. E ali, uma ministra de Eucaristia chegou, justo nessa hora. Então, você imagina, hoje, quando eu olho uma menina de 12 anos, eu vejo, meu Deus, é uma criança. Na minha cabeça, na época, eu já era muito adulta, entende? Hoje que eu olho, eu digo, meu Deus, é muito pequena, né? Imagina uma ministra de Eucaristia chegando, encontra essa cena, uma criança aos berros, gritando, chorando, dentro da capela, toda machucada, ela não está entendendo nada do que é aquilo. Então ela entrou, abriu o Santíssimo, saiu de ré e me trancou dentro da capela. Olha que coisa. Uma boa ideia, né, pessoal?
Olha, pessoal, tá aí uma boa ideia, né? Pessoal, é uma boa ideia de evangelização quando você não sabe o que fazer. Na minha cabeça eu pensei, será que eu vou chamar a polícia? Vai procurar meus pais? O que vai acontecer agora? Não. Se fosse hoje em dia, essa ministra teria sido presa pelo Conselho Tutelar. Bem provável. É bem provável. Com certeza vou ir acionar o conselho porque trancou e obrigou você a rezar. Tá brincadeira. Que coisa. Mas então você ficou lá na capela? Fiquei. E ela ficou. Mas você estava machucada, não? Estava machucada. Tava do jeito que eu saí, eu fui. Eu fui assim, muito brava, sabe? Muito brava, muito decidida. Mas para quebrar uma porta de vidro foi muita pancada, né? Foi um negócio assim muito violento. Você se jogou na porta de vidro? Sim. Já era, na minha cabeça, era como se várias vezes, e isso hoje a gente entende que é muito comum para quem traz essa realidade, tanto da depressão, pensamentos suicidas, a todo instante a minha cabeça não pensava outra coisa. Então, se eu estava num prédio, quando chegava na varanda era o que eu pensava. Se eu estava numa piscina, eu olhava para cima, eu pensava, se eu jogar daquele... Se eu passava pela ponte, se esse carro fosse para lá. Então, é algo que sem que você faça força, você pode estar ótima, mas aquilo passava na cabeça. Sabe? Era quase que automático. E também sumia. Só que chega uma hora que aquilo vai ficando meio que obsessivo. Então, era um pensamento obsessivo. Sabe? Eu tenho que acabar com isso, Mas eram formas muito absurdas, porque eu não fui nada disso. Naquela época não existia o que existe hoje, que é pesquisa, que é como faz. Né? Não tinha nada disso. Você considera que hoje, com a missão que você tem, com a importância da sua missão, algo de alguma, como é que eu posso falar, influência ou perseguição psicológica do próprio inimigo, você considera isso para aquela época de dizer, é como se não tinha motivos explícitos, entre aspas, uma família boa e tal, não sei o quê, e passar isso na cabeça como se fosse algo que uma pressão psicológica, tem a palavra certa, porque não está me vindo agora, não estou falando de possessão, não estou falando de nada disso. Sim. Mas uma influência, pronto. Sim. Uma influência maligna, você considera isso hoje ou você descarta totalmente? Não considero 100%, certo. Mas não descarto. Porque eu consigo compreender a raiz psíquica disso. Certo. Eu consigo entender aonde está o trauma e aqui é que se dá, na verdade, a descoberta da missão que Deus tinha para mim. Então, de um mal nasce algo extraordinário. Agora, eu não tenho dúvida, Guto, que existe uma terrível perturbação. É isso em vários momentos da minha vida, para que eu morra. Né? Eu passo por situações de morte desde muito nova. Entende? Então, que existe uma tentativa de me calar e me parar, eu não tenho dúvidas. Mas eu não dou 100% a isso, não. Entendi. Porque existe um porquê, sabe? Existe uma raiz de toda essa tristeza que me rondava, sabe? Mas é uma tentativa de calar a boca do profeta, e isso existe na vida de todos, né? E como que foi naquele sacrário, você lá, trancada? Ah, meu Deus! Foi algo muito forte, porque, imagina, 12 anos de idade, eu ia para a missa, para mim era um centro levanta, sabe? Para mim, por mais que eu visse aquela riqueza, minha mãe, ela chorava, ela vivia, aquilo era lindo para ela, sabe? Eu não achava graça em nada daquilo. Eu achava muito bonitas as músicas, porque música sempre foi minha vida. Mas eu não achava, não entendia, não gostava, né? Achava, para mim era isso, um centro levanta. E a vida era totalmente sem sentido. Né? Eu dizia, mas para quê, gente? Acorda, vai para a escola, volta,
senta, come, estuda, dorme, amanhã faz tudo de novo, e tudo de novo, né? E tudo de novo. Então, aquilo para mim, eu digo, mas para mim tudo isso é muito sem sentido. É verdade. É muito sem graça essa vida. E ali, quando ela abriu o sacrário e me deixou, era como se aquela Eucaristia fosse os olhos de Deus. Eu via os olhos dele olhando para mim. E eu nunca tinha feito essa experiência. Nunca. E naquele momento invadiu minha alma de uma tal forma, e eu escuto nitidamente Deus dizendo: eu te quis e eu tenho uma missão para você. E pela primeira vez na minha vida, eu senti uma paz. Era como se ele estivesse arrancando aquela dor com a mão. E eu não sentia mais. E eu sou de um temperamento assim. Se eu ficar chateada com alguma coisa, eu demoro uns 3 dias para deschatear. Eu não sou aquela pessoa que, tipo assim, faz um negocinho. Não era uma criança que... vamos tapear ela, vamos dar um negocinho, ela vai ficar boa. Não tem isso, não. Se eu quero um negócio, eu quero um negócio. Se eu não quero um negócio, eu não quero um negócio. Você vai custar me convencer de que eu não quero aquele negócio. Então, aquilo me chamou a atenção. Como assim eu mudei? Eu comecei a sentir uma força, uma alegria, um sentido. Eu digo, meu Deus, ele tem uma missão. Tem uma missão. E ali, para mim, acabou. Eu levantei e saí como um foguete. Caramba. E quando eu cheguei em casa, eu já dizia para minhas irmãs, eu tenho uma missão. Imagina eu chegando, de repente, em casa, daquela cena, eu voltei outra. Eu voltei numa alegria, dizendo... O vidro quebrado no chão. Eu nem me lembro de mais nada. Eu só tenho isso na minha cabeça, assim, sabe? Eu tenho uma missão, uma missão, uma missão. E a minha irmã me perguntou assim, qual? E na hora eu parei e disse, eu não perguntei isso. Eu não sei. Mas era certo dentro de mim. Eu fiz uma promessa para Deus naquele dia. Que eu queria chegar antes que alguém cometesse um suicídio. Eu queria falar sobre o valor da vida. Pensa, 12 anos, eu não tinha noção do que eu estava dizendo. Eu não sabia o que era isso, falar sobre o valor da vida. Mas essa frase me moveu. Eu quero chegar antes que alguém cometa um suicídio. E isso moveu minha alma de uma tal forma que eu comecei a fazer coisas para a época e para a minha idade, muito fora da caixinha. Porque era uma força, sabe, de falar. Tem sentido, a tua vida tem sentido, existe um porquê, e Deus te quer, e isso era muito forte, sabe? Então, a minha vida começa a mudar. A partir dos 13 anos, muda totalmente a rota da minha vida.